Concurso para escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deve sair em breve. Mas uma dúvida muito comum entre os concurseiros é se tem a possibilidade ou não de trabalho remoto. Pois então, se essa também é a sua dúvida, então fique aqui comigo que nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre isso. Eu sou a professora Ana Cláudia Filippini e estou aqui no canal da Nova Concurso para te trazer o que há de mais atualizado a respeito de concursos públicos. Mas antes de começar, eu quero te convidar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, curta, compartilhe os nossos vídeos. Isso é muito importante para que a Nova continue a produzir conteúdo de qualidade para você. Vamos então falar um pouquinho da situação desse concurso que deve sair em breve. Esse edital, a previsão é que saia ainda no ano de 2025, vagas ainda para definir. A banca é a VUNESP. A VUNESP, inclusive, tem o contrato com o Tribunal de Justiça até 2027. Esse cargo de escrevente técnico judiciário tem como requisito um ensino médio e a remuneração é de R$ 6.345,71 mais os benefícios. Um bom salário, uma boa remuneração para quem tem ensino médio. Então, vou falar um pouquinho a respeito desse cargo. Quais são as atribuições do escrevente? Executar tarefas relacionadas à organização dos serviços que envolve. Em síntese, ele faz a parte de suporte técnico e suporte administrativo do tribunal, tá bom? Tanto em primeira instância como em segunda instância. E aonde ele pode trabalhar? Quais são os locais? Então, o estado de São Paulo, ele é dividido em regiões, tá? São 10 regiões e dentro dessas 10 regiões eu tenho circunscrições judiciárias. Cada uma das regiões ela é composta por circunscrições. Existem regiões que têm muitas circunscrições, outras que têm menos. São 56 locais, tá? Então aqui está aqui o mapa do estado de São Paulo com os locais para lotação. Agora, e essa possibilidade do trabalho remoto? É possível ou não? Primeiro, deixa eu explicar a diferença entre o trabalho remoto e o home office, que isso é algo que causa muita dúvida entre as pessoas. Quando eu falo em home office, o que eu tenho? Eu tenho o meu local de trabalho, aquele presencial, e eu desempenho alguns serviços fora daquele local de trabalho. Pode ser na minha casa? Pode. Pode ser em outro local? Sim. Isso é o home office. O home office é o preferencial, é o serviço presencial naquele local com alguns serviços fora. Agora, o remoto não. O remoto é aquele serviço em que as atividades diárias são desempenhadas fora. Esse teletrabalho, às vezes a gente pensa muito, tanto com relação ao home office como o teletrabalho, que são consequências da pandemia da coronavírus. Mas não, até mesmo no tribunal, eu vou mostrar, o que regulamenta, tanto no Conselho Nacional de Justiça, quando faz a regulamentação, é bem anterior ao período da pandemia. Então, já tinha a possibilidade desse trabalho de forma remota, que é o que a gente chama de telepresencial. Esse telepresencial, a regra é sim desempenhar as funções em outro local de trabalho, tá bom? Então a gente tem essas duas diferenças entre o trabalho remoto e o home office. E tem a regulamentação desse teletrabalho ou trabalho remoto? Sim. O que a gente tem nos tribunais, tá? E eu falo tribunais porque o Conselho Nacional de Justiça, ainda no ano de 2016, ele já regulamentou o teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário. Só uma outra coisa, a CLT, ela já tinha também a regulamentação do teletrabalho, só que conforme a gente teve esse avanço da pandemia, teve que ter umas adaptações, uma modificação. Hoje já é muito mais comum a pessoa trabalhar remotamente do que era
em 2016. Mas é para dizer o quê? Que já tinha uma previsão que isso não é novo. Essa possibilidade de trabalhar em outro local que não presencialmente, ela já existia, inclusive, em todo o Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça, ele tinha uma resolução de 2021 que foi atualizada em 2022, inclusive para colocar mais pessoas nessa possibilidade do trabalho remoto. Percebam que já essa resolução de 2021 e de 2022 já é no período da pandemia, já é no período em que o Brasil ele estava vivendo aquela onda de isolamento. Mas o que foi feito? Foi regulamentar e dizer quais são as atividades que podem ser desempenhadas, quais são os cargos. E eu já te digo que o escrevente técnico judiciário, ele está sim autorizado a trabalhar, e não é só ele. É o escrevente, são os assistentes judiciários, assistentes também, os psicólogos, os assistentes sociais, e também estendeu, acabou estendendo também para os estagiários e também para aqueles que prestam serviço dentro do tribunal, aqueles que são cedidos. Mas o que interessa aqui é o técnico judiciário, tá? Então, pode prestar? Pode. E qual a porcentagem dessa previsão? Será que essa resolução fala? Fala sim. E essa é uma parte boa. Olha que interessante. Se eu estou desempenhando a minha função no tribunal, essa resolução fala em até 70%. Olha que interessante. Até 70% dos servidores pode desempenhar esse serviço de forma remota, ou seja, telepresencial. E em primeira instância, ou seja, nos fóruns, naqueles locais das cidades, porque o tribunal é localizado na cidade de São Paulo, é aquele que vai rever as decisões, é aquele que tem algumas competências originárias, mas é onde ficam os desembargadores, tá? E nos fóruns, qual é a porcentagem? Aqui a gente tem uma outra porcentagem que é um pouco menor, que é de 50%. Então, até 50%. Agora, se for para trabalhar em gabinete, tanto de juiz como desembargador, esse número pode ser maior. Então, o escrevente pode desempenhar o trabalho remoto? Pode. Qual a porcentagem? Se ele está no tribunal, até 70%, se ele está nos fóruns, em primeira instância, até 50%. Se ele trabalhar com o juiz, no gabinete do juiz, o juiz vai definir. Um detalhe, e eu recebo, por exemplo, auxílio alimentação? Recebe. Não é descontado, você vai receber normalmente esse benefício, tá? Do auxílio alimentação. Só não vai receber o auxílio transporte, por questões óbvias, tá? Mas a pessoa está em casa, ela não está se deslocando, então não tem por que pagar o auxílio transporte. A própria regulamentação, ela já faz essa previsão, o auxílio continua pagando da mesma forma, tá bom? O que mais que eu posso falar a respeito disso? Eu posso falar que no ano de 2023 foi feita uma portaria também regulamentando, só que aqui um detalhe, regulamentando esse trabalho remoto para os escreventes aqui, já aqueles que trabalham em primeira instância, tá bom? Então a gente tem também uma resolução. Só um detalhe, e se tiver mais gente interessada em trabalhar remotamente mais do que esses 50%? O tribunal ele está autorizado também pela aquela resolução a fazer escalas de revezamento, tá? Então, é uma possibilidade, é uma tendência que ela veio para ficar. Ela já existia, a pandemia ela impulsionou e trouxe essa realidade, né? Se tornou uma realidade não só no país, mas no mundo inteiro. E ela permaneceu e ela é uma realidade que tende a ficar. Tem gente que ama, tem gente que odeia, mas ela é uma tendência. Você pode fazer sim o seu requerimento. E quais são os requisitos? Eu posso já passar e já entrar? Não, não é bem assim, tá? Para você poder fazer a solicitação, você precisa pelo menos ter completado esse estágio probatório. Estágio probatório, para quem não sabe, são os anos iniciais, tá? A pessoa ela vai ingressar no concurso público e ela fica sobre análise das suas capacidades, das suas atividades, ela fica por um período em análise. De quanto tempo?
3 anos, tá? Durante esses 3 anos, detalhe de efetivo serviço. Então, por exemplo, eu passei no concurso público, engravidei e tive que sair, eu saí de licença, esse período de licença ele não é computado para efeito de efetivo serviço, tá? Então, é só para deixar bem claro isso. São os 3 anos. A legislação, se for pegar a legislação, ela fala em 24 meses, mas a Constituição ela fez a atualização, então hoje a gente tem o quê? 3 anos de estágio probatório. Terminou o estágio probatório, é possível sim fazer o requerimento. Quem não pode fazer esse requerimento? Quem não pode solicitar essa possibilidade do teletrabalho? Quem esteja na função comissionada, quem tem alguma atividade, alguma função comissionada, não vai poder desempenhar. Quem mais tenha sofrido penalidade disciplinar, só um detalhe, esse dispositivo ele está relacionado ao escrevente, tá? Ele é a portaria que diz respeito ao trabalho do escrevente, tá? Então aqui o escrevente não pode ter sido, não pode ter sofrido penalidade disciplinar nos últimos 2 anos anteriores à solicitação e ele também não pode não ter alcançado o conceito positivo na avaliação de desempenho que participa. Então, é possível? Sim, é possível trabalhar de forma remota. E se você está interessado em prestar esse concurso, a Nova tem uma grande oportunidade para você. Ela está oferecendo um curso grátis pré-edital. É um curso introdutório em videoaulas que está saindo de R$ 297 por gratuito, na forma gratuita. Ele é uma preparação para esse concurso para escrevente técnico. Ele conta com plano de estudos feito por especialista, tutoria especializada, material de aulas disponíveis para download, professores especialistas e certificado de conclusão. E aonde que você encontra esse curso? Aqui no link da descrição deste vídeo. Bom, e eu espero que tenha gostado. Até a próxima e bons estudos!